Sexta-feira, 12 de agosto, é destaque na edição de hoje, aqui no Jornal de Blumenau. Blumenau se torna cidade irmã de Hasenfeld, na Alemanha. Homenagem na Alesc marca a passagem dos 45 anos da Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina. Serão definidos amanhã os semifinalistas da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. Estes e outros destaques agora, no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. A Defesa Civil do Estado alerta sobre os riscos de deslizamentos devido ao acumulado de chuvas dos últimos dias nas regiões do Médio Vale e litoral de Santa Catarina. O solo segue encharcado e nessas regiões seguem condições de instabilidade do tempo no final de semana. Moradores dessas regiões devem ficar atentos à movimentação do solo e, em caso de necessidade, acionar a Defesa Civil pelo telefone 199. E o final de semana será de nebulosidade intercalada com aberturas de sol em Blumenau. A previsão é dos meteorologistas do Alerta Blue. Tanto amanhã quanto no domingo, a previsão de chuva fraca e isolada no decorrer do dia, ao mesmo tempo que pode haver aberturas de sol. Segundo os meteorologistas, essa situação se deve à ação de uma circulação marítima pela região. A temperatura mínima deve ficar em 14 no sábado e em 16 graus no domingo. A máxima não deve passar de 26 graus no final de semana. A partir de hoje, Blumenau é cidade irmã de Hasenfeld, na Alemanha. O acordo foi assinado hoje entre o prefeito Mário Hildebrandt e o prefeito da cidade alemã. A partir do acordo, relações mútuas de interesse social, econômico e turístico para as duas cidades poderão ser criadas. Entre as cláusulas do documento assinado está a possibilidade de fortalecer condições favoráveis à realização de negócios, ações turísticas, da educação, ciência e também ações culturais. A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina completou ontem 45 anos de atividades. Para marcar a data, uma homenagem foi realizada na Assembleia Legislativa do Estado. O plenário da Assembleia Legislativa recebeu integrantes da Polícia Militar Rodoviária e outros convidados. A sessão especial, realizada pelo Parlamento catarinense, teve como objetivo comemorar o aniversário da instituição. A corporação completa 45 anos. Iniciou as atividades no dia 11 de agosto de 1977, com a responsabilidade de preservar vidas e colaborar para um trânsito seguro pelas rodovias do Estado. Nós iniciamos com um pelotão com apenas 26 policiais militares. Hoje nós estamos em todo o Estado com 510 policiais militares distribuídos em 25 postos. Patrulhamos uma malha viária que ultrapassa os 4.200 quilômetros em Santa Catarina e tudo isso, com o apoio, a parceria da Secretaria de Estado da Infraestrutura, que é a nossa grande parceira conveniada, que faz a manutenção das rodovias e acata todas as nossas solicitações. Na presença do comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Marcelo Pontes, foram homenageados fundadores, comandantes e ex-comandantes e outros integrantes e colaboradores da corporação, alguns em memória. Durante a cerimônia, o coronel da reserva, Rogério Paulo de Lemos Cardoso, que esteve no comando da corporação por 3 vezes, destacou a importância da Polícia Militar Rodoviária para a sociedade catarinense. Toda a produção do Estado escoa, parte dela, pelas rodovias estaduais. Quem transita nas rodovias estaduais, em tese, são os catarinenses, então, efetivamente, ela representa muito para a sociedade catarinense e muito para a instituição Polícia Militar e Polícia Rodoviária. O atual comandante da corporação também falou da importância da homenagem feita pelo Parlamento catarinense. Aqui é a Casa do Povo, Então nós entendemos isso como reconhecimento do povo ao serviço que a Polícia Militar Rodoviária tem prestado aos catarinenses e àqueles que nos visitam.
Cerca de 600 internos do sistema prisional de Santa Catarina foram beneficiados com a saída temporária do Dia dos Pais. Eles começaram a deixar as unidades na segunda-feira e devem retornar em 7 dias. Os que não comparecerem passam a ser considerados foragidos. No dia 21, o DEAP deve divulgar um balanço sobre o retorno dos beneficiados com a saída temporária. Retorno da feirinha da servidão na Prefeitura de Blumenau foi cancelado. O motivo são as obras que acontecem no entorno do local. A feirinha estava programada para acontecer neste sábado e domingo, mas teve que ser cancelada por conta de uma obra no entorno da prefeitura, que inviabiliza a emissão do alvará e a realização do evento. A feirinha não será adiada, pois após a conclusão das obras, existe a incerteza se será possível realizar novos eventos no local. Diante disso, esta edição ainda não tem um local para ser realizada, mas um novo evento com data e local pré-definidos irá ser programado. Ao total, 90 empreendedores estavam confirmados para a edição deste final de semana. Serão definidos amanhã os semifinalistas da Série B do Campeonato Catarinense de Futebol. O Metropolitano tem vantagem no confronto contra o Atlético Catarinense. Após os 3 jogos deste sábado, a Federação Catarinense de Futebol deve divulgar as datas para as semifinais da competição. O primeiro semifinalista foi conhecido na última segunda-feira, quando o Criciúma bateu o Guarani de Palhoça pelo placar de 2-1. O Tigre já havia ganhado a primeira partida e confirmou o favoritismo no início da semana. Os jogos entre Metropolitano e Atlético Catarinense e ainda Nação versus Caravaggio acontecem neste sábado às 15 horas. Já Carlos Renault e Inter de Lages se enfrentam às 19 horas. O time de Blumenau contará com o apoio da torcida e, apesar do desfalque importante do zagueiro Elton, segue com vantagem para o próximo jogo de volta, por conta da boa fase durante a competição. Após as definições das equipes, em breve a Federação Catarinense de Futebol deve divulgar as datas para as semifinais. A seguir tem a nossa entrevista do dia. O Jornal de Blumenau volta em instantes. Dicave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. Você que tem uma indústria ou comércio, sabia que agora reduzir o valor da sua conta de energia ficou mais fácil e seguro? E ainda dá para consumir energia de forma sustentável. Você pode entrar para o mercado livre de energia com a Celesc, ou investir em mini geração distribuída com usinas solares e ajudar a preservar o meio ambiente. Diminua seus custos aumentando os resultados do seu negócio. A Celesc é a sua parceira. É energia, economia e muita oportunidade. Já ficou sabendo da novidade? A Câmara Municipal de Blumenau tem um novo site. Agora está ainda mais fácil encontrar notícias e informações do seu interesse pelo portal do Poder Legislativo. Mais interatividade, modernidade e ainda mais transparência para o cidadão. Acesse camarablu.sc.gov.br e fique por dentro das notícias do Legislativo e do trabalho dos vereadores. Câmara Municipal de Blumenau. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau, abrindo agora o nosso espaço para a entrevista do dia. E como todas as sextas-feiras a gente recebe aqui um jornalista, alguém da imprensa,
para falar um pouco sobre os fatos da semana, um pouco também sobre esse trabalho que é a divulgação de informações, notícias aqui de Blumenau. E hoje eu recebo o jornalista, radialista Cristiano Silva, da Rádio Menina FM. Cris, obrigado por estar aqui conosco hoje. Boa noite, Jorge. É uma satisfação voltar a essa casa aqui que eu tive o prazer de trabalhar durante 2 anos. Bom, Cris, o que te motivou a fazer jornalismo? Eu ouvia muito rádio quando era garoto por causa da minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de programação de rádio. E na época eu lembro que eu ouvia Rádio Clube, Rádio Nereu, Menina FM, muitas emissoras de rádio na época, e já ficava prestando atenção em Enem Mendes na época, em Farley, em Mirandinha, aquele pessoal todo das antigas, Jorge Tais, Nilson Fabene, Dalmo Tinte, todo o pessoal, e achava aquilo, muito legal, realmente espetacular. Assim, eu pensava, um dia eu acho que eu vou trabalhar nisso aí. Só que na época aqui em Blumenau não tinha faculdade de jornalismo. E eu pensei, como é que eu vou conseguir entrar numa rádio, já que não tinha uma voz assim, que era uma voz na época para locutor de rádio. Eu pensei, e agora? Como é que eu vou conseguir entrar numa emissora de rádio? E daí comecei a fazer curso de locução. Fui indo. E até que abri um curso de jornalismo em Blumenau, ali na faculdade, no IBS. Comecei a fazer a universidade e ali apareceu minha primeira oportunidade para trabalhar no veículo de comunicação, que foi justamente na TV Galega. Que bacana, né? E aqui então você começou essa sua história e chegou até o rádio. Sim, comecei em televisão, meu objetivo inicial era até rádio, mas apareceu essa oportunidade na televisão que me ensinou muito. Eu trabalhei na TV Galega entre 2007 e 2008, se não me engano, até ali uma parte de 2009. E trabalhei contigo, inclusive, lá naquele período na TV Galega. Tinha Leonardo Danesi, a Silvia, a Angélica Sattler, que hoje em dia está em São Paulo, a Fran Cardoso, uma equipe excepcional. E ali me ensinou muito porque, Jorge, fazia reportagem, fazia pauta, editava, quando tinha que apresentar, apresentava. Então isso me deu uma experiência, mesmo que muito crua, ainda muito jovem, mas me deu uma experiência muito importante, porque eu consegui entender como funcionava todo o percurso, desde a apuração da notícia até ela ir para o ar. E o que facilitou muito no rádio depois? Também, porque a partir do momento que você começa a fazer algo ao vivo na TV também, isso te dá experiência no rádio, porque no rádio é muita coisa ao vivo. Você tem matérias gravadas também, tem entrevistas gravadas, sonoras, que é o áudio que a gente grava com alguém, mas muito da programação no rádio é ao vivo. E tem horas que se tu não tiver um improviso, tu dança no rádio. Então, você já trabalhou em rádio, né? Tu já trabalhou em rádio também, sabe como é que da Nereu, né? O tempo tem que ser preenchido, 18 horas ali, ó, tem que falar, né? Bom, e na Menina FM, qual é o espaço dedicado? É uma rádio musical, mas que também abre um bom espaço para o jornalismo, né? A gente tem 2 horas de programa jornalístico de manhã, Jornal da Menina, primeira edição. Aí durante o dia, de hora em hora, a gente tem também entradas, né, ao vivo do Departamento de Jornalismo. Ao meio-dia tem um outro jornal também, que é o Jornal da Menina, segunda edição. E é claro, se tiver algum fato extraordinário durante o dia, a gente pode entrar na programação também. Mas é claro, é uma emissora primeiramente musical, mas também com espaço para o jornalismo. Bom, vamos falar um pouquinho, já que estamos falando de jornalismo, notícias, sobre alguns acontecimentos dessa semana aí, que a gente noticiou e que vale a pena não só relembrar, mas também falar um pouquinho mais. Começou a falar sobre o ciclone, né, os estragos, e aí o rádio se faz tão importante, né? Ele é simultâneo, ele está orientando quem está na rua com carro, já vai tendo as informações sobre trânsito, desvios que são necessários. É num momento como esse que o rádio, os veículos de comunicação, a TV também, que está ao vivo, tem uma grande importância para auxiliar o cidadão, né? É verdade, Jorge, porque lá em 2008, quando aconteceu aquela catástrofe aqui em Blumenau, a gente na TV Galega ficou
acho que 48 horas ou mais com programação ao vivo direto, trazendo só informação, auxiliando a comunidade, passando informações importantes. E essa semana, durante o ciclone, a mesma situação, sabe? TV, rádio, portais, blogs, todo mundo cobrindo e tentando passar a informação mais precisa e aquela informação que é importante para a comunidade. Estradas bloqueadas, onde você deve evitar ir, locais que estão alagados, cuidado com um vento muito forte, já dando às vezes a informação da meteorologia antecipada, olha, cuidado porque existe essa chance de vento muito forte, de alagamentos, que as pessoas têm que se cuidar. E o ciclone, a gente pode perceber, Jorge, que isso é um fenômeno que está acontecendo cada vez com mais frequência. Exatamente, né? Aqui no estado de Santa Catarina. Tem estudiosos que apontam que uma parte de Santa Catarina, uma parte do Rio Grande do Sul e até uma parte do Paraná é uma das regiões do mundo mais propensas a ter esse tipo de fenômeno climático. Então é algo que a gente vai ter que se preparar cada vez mais para isso. Aprender a conviver com isso. Bem, isso mesmo. Como o Vale do Itajaí se preparou e aprendeu a lidar com as enchentes, criando aí serviços de previsão do tempo, estruturas de contenção de cheias, a gente vai ter que começar a se preparar também para esse tipo de fenômeno. É verdade. Costuma ir ao supermercado, Cris? Bastante, eu acho. Bastante. Bastante. No mês passado foi ao supermercado. Foi. Quando você fazia a compra, você saía dizendo assim, meu Deus, os preços baixaram? Não, né? É difícil isso acontecer, difícil, né? Então como é que explica o IBGE dizer que nós tivemos uma deflação no mês de julho de 0,6 se quase ninguém viu preços baixarem em prateleiras de mercado? É difícil. Eu acho que a deflação que o IBGE se calcula, né, principalmente por causa dos combustíveis, né, porque os combustíveis tiveram uma redução. Só que isso ainda não refletiu no preço lá no mercado, no preço para o consumidor. E nem sabemos se vai, né? Realmente, a gente não sabe se isso vai ter um reflexo ou não. Porque quem vai ao mercado com frequência percebe que no último ano, de 1 ano para cá, 2 anos para cá, os preços têm tido um reajuste considerável. Cada semana que você vai, pode ser 5, 10, 15, 20 centavos, mas no acumulado de um mês isso é bastante. E uma outra coisa também, que com o passar dos anos, a gente tem um exemplo do pãozinho, né? Eu não sei se você lembra, Cris, a gente até conversava isso muito lá na Nereu. O dólar aumentava, a farinha, o trigo aumentava, o pãozinho aumentava, o dólar baixava, o pãozinho tava lá, na dele, né, cara? Fazendo de conta que não era nada com ele e mantinha aquele preço lá. O que aconteceu muito com as mercadorias nos últimos dias? As embalagens diminuíram o peso, diminuíram a quantidade, nem por isso alterou o valor a favor do consumidor, muito pelo contrário. E cada vez que se tem uma desculpa de que o frete aumentou, o combustível aumentou, o dólar aumentou, se acompanha o acréscimo e não com a queda, né? Infelizmente o aumento do preço ele acontece, mas a retomada depois, a redução do valor, raramente ele vem. Porque daí o comerciante, aquele que vende o produto, também ele imagina assim, olha, eu já consegui estabelecer esse preço no comércio, consegui aumentar um pouco minha margem de lucro. Vou deixar, não vou retornar, não vou baixar o preço. Faz algumas promoções, mas no geral ele não vai retornar aquele preço. Então, no final das contas, infelizmente, quem paga a conta é o consumidor, né? A gente sabe sempre, que nós, né, que acabamos pagando esse preço, né? Aqui, principalmente no Brasil, né? Falar nisso, né? 2 reduções no preço do litro do óleo diesel nessa semana começa a chamar a atenção. A gasolina já é encontrada a menos de 5,50. Você acredita que isso é um cenário pré-eleição ou uma realidade de mercado? Eu acho que tem uma influência muito forte de um ano eleitoral, né? Anos eleitorais, historicamente no Brasil, não tem a ver só com esse governo, isso é histórico no Brasil. Em anos eleitorais, muitas medidas são tomadas para agradar o eleitor, é claro. Então, o combustível é um fator que mexe muito com o humor do eleitor. E também com o bolso, é claro. A economia de um modo geral. A economia do modo geral, ela influencia muito no voto do eleitor. Então, medidas que agradam a população em geral num ano eleitoral, é claro que isso você
acaba deixando o eleitor mais satisfeito. Ele pensa, opa, governo A, governo B, o governo C tomam medidas que são boas para o meu bolso. E a gasolina é um fator que mexe muito com o dia a dia. E os governos, por que eles relutaram tanto em reduzir o valor do combustível? Porque o combustível, assim como a energia elétrica e as telecomunicações, são fontes de arrecadação muito grandes para o governo. E rápidas. O combustível, você abasteceu, já recolhe aquele imposto e já está pagando, então já vai entrando no cofre do governo muito rapidamente. Em Santa Catarina e em outros estados também são as principais fontes de arrecadação. Combustível e depois energia elétrica. Então, por isso que esses preços oscilam muito também, e para o governo abrir mão disso é uma briga, né? Como foi, né, que a gente viu a questão, todo o debate em torno do ICMS dos combustíveis, da energia elétrica, sim, entre o governo federal e os estados, né? O que você espera dessa eleição, Cristiano? Claro, sem falar em candidaturas, sim, mas sim a disputa eleitoral no mês de outubro. Cercada de ódio novamente? Como foi a última eleição nacional? Infelizmente, a gente criou no Brasil, nós já tivemos períodos da história do Brasil em que tínhamos apenas 2 partidos disputando, época de Arena e MDB, isso lá na década de 60, 70, até comecinho de 80, ali antes da redemocratização, a gente tinha 2 partidos que disputavam muito aí a eleição presidencial principalmente. Quem era MDB não votava em Arena, quem era de Arena não votava em MDB de jeito nenhum. Mas aparentemente não, eu não vivi naquela época, mas pelo que me contam não era um revanchismo tão grande, um ódio pelo menos. Ódio, né? Não tinha um ódio. Havia rivalidade, mas não havia tanto ódio. Isso mesmo. E agora, infelizmente, parece que tem muito ódio. De quem é de extrema de uma parte e quem é de extrema de outro lado. Infelizmente, tem aí uma briga muito forte. Eu acho que isso não é bom para a democracia, Jorge. Eu acho que você ter adversários, isso faz parte do contexto político, você discordar da ideia de A, B ou C, isso é importante para a democracia, para o processo democrático, é extremamente importante a gente ter ideias divergentes. Agora, você querer obrigar o seu adversário a pensar a mesma coisa que você, pensar igual, eu acho que isso não é legal. E vamos cuidar para não criar problemas familiares, né? Também, como a gente viu no passado. Também, infelizmente, a política esse ano, essa disputa, está fazendo às vezes amigos não se falarem mais, irmãos brigarem, sabe, vizinhos discutirem, baterem boca por causa de algo que, no final das contas, depois que a apuração é feita, todo mundo lá vai dar parabéns um para o outro, ninguém vai ficar se estapeando. E o eleitor às vezes perde um amigo por causa da eleição. Acaba sendo mais prejudicado. Uhum. Zeramos o número de internações por dengue aqui em Blumenau, pelo menos no levantamento feito da semana anterior, o que é uma ótima notícia, né? Lembrando que vivemos o pior ano da história com essa questão, sim, da dengue. 7 mortes aqui em Blumenau. E uma outra boa notícia é que zeramos a ocupação de leitos de UTI por Covid. Será que a gente está entrando numa nova estabilidade e quem sabe dessa vez manter a estabilidade com essa questão da Covid-19? Eu acredito que sim. O percentual de pessoas vacinadas é muito maior já também. E até segundo os especialistas, isso pode acontecer, né? De a gente começar a ter uns picos, reduz, ter mais um pico, reduzir, principalmente época de inverno. Acredito que é uma doença que infelizmente veio para ficar tipo uma gripe, com alguns casos um pouco mais grave do que uma simples gripe, mas é uma doença que por enquanto vai permanecer. Mas esse percentual cada vez maior de vacinados, acredito que isso vai reduzir o número de pessoas internadas. Com relação à dengue, isso é um problema social, cultural e também do nosso clima. É um local propício para ter muito mosquito, infelizmente. É um local quente, úmido, com muita mata. Então tem muita proliferação de mosquito. Só que daí também tem nossa parcela de responsabilidade, né, Jorge? Com certeza. A gente tem que fazer nosso papel também. Não adianta só culpar o poder público por isso, porque a gente tem que limpar ali ao redor da nossa casa, não pode deixar água parada, água acumulada, jogar um monte de entulho ao redor de casa e achar que não vai dar problema nenhum. Então cada um tem que fazer a sua parte. Assim a gente consegue melhorar essa questão, né?
Ação na cidade com moradores de rua, que é uma coisa que vocês destacaram também lá na Menina FM, né? Essa ação de retirada de moradores de rua em pontos específicos aqui da cidade, que acaba virando a casa dessas pessoas, a limpeza e tal. E uma ação que em Blumenau já gerou muito comentário fora daqui, que é a campanha Não Dê Esmola. Como é que você vê isso, Cris? É uma situação difícil isso, né, Jorge? Porque as pessoas que moram nas ruas, isso não é só um problema social, né? É um problema de saúde pública, porque tem muitos que são dependentes químicos, infelizmente. É também um problema social. Você não pode obrigar a pessoa a sair dali. Mas eu acho que a gente tem que começar a trabalhar com a possibilidade de cada vez mais oferecer uma oportunidade para essas pessoas de tratamento, para ver se ela consegue se livrar do vício. De locais para abrigo a gente até tem já em Blumenau, mas eu acho que a gente tem que tentar trabalhar cada vez mais com reinserir essa pessoa na sociedade. Dar o tratamento, depois educação, capacitação por um trabalho. Vamos ter que tentar ir por esse prisma, porque por enquanto até o que se tem feito nesse momento não tem surtido muito efeito. A gente percebe que o número de moradores de rua em Blumenau tem aumentado. Então a gente tem que tentar buscar qual a causa desse problema. Por que está acontecendo isso? É o problema da diminuição de renda, mais pessoas estão saindo de casa, mais pessoas estão sendo usuárias de drogas. O que está provocando esse problema aqui na cidade? E não é só em Blumenau, mas a gente falando especificamente aqui da nossa cidade. Acho que a gente tem que ir atrás da causa também para tentar encontrar soluções. A situação da esmola, entendo que quanto mais você dá esmola, às vezes você está incentivando a pessoa a ficar ali. Agora eu acho que isso vai de cada um. Né? De cada um, né, Jorge? Eu acho que isso é um livre-arbítrio de cada um. O cara quer dar esmola, se ele acha que ele está ajudando daquela forma, tudo certo. Se a pessoa não quer dar, também é tudo certo. Sabe, eu acho que você proibir, porque tem algumas cidades que fizeram até legislações já na tentativa de tentar proibir, eu acho que daí isso está interferindo na autonomia da pessoa. Porque ela pode querer ir lá e dizer assim, meu amigo, eu quero te dar 10 pila para ti ali comprar uma comida, que seja. Sabe, eu acho que isso vai do livre-arbítrio de cada um. Acho que isso você não pode interferir. Pode pedir para que as pessoas tentem ajudar, às vezes, esses moradores de rua. Eu vi uma vez uma situação extremamente que me chamou a atenção ali na Rua da FURB. Ali na Rua da FURB tinham muitos moradores de rua. E eu vi uma senhora fazendo algo que pouca gente faz, às vezes. Porque a gente tem, às vezes, o hábito de criticar muito quem mora em rua, né? Sim. Porque é um desocupado, porque é um viciado. Ela estava dando banho no morador de rua, com um pano, limpando ele, sabe? Dando uma roupa nova para ele, tentando auxiliar da forma que ela podia. Quem sabe, às vezes, a gente pode tentar, levando comida, levando um casaco, levando roupa, conversando. Muitas dessas pessoas a gente sabe que são solitárias, que estão ali, algumas, pode ser por opção, mas muitas até por alguma fatalidade que aconteceu na vida, alguma situação muito trágica, que ele acabou indo morar na rua. Rapidinho, dá para falar um pouquinho de futebol. E o Flamengo vai ganhar a Libertadores, a Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro? Tudo eu acho que não, Jorge. Tudo fica difícil. Mas como flamenguista, tu aposta no quê? Olha, a Libertadores tem grande chance, depois de chegar à semifinal agora, e o novo técnico deu uma cara nova para o Flamengo. Acho que ele está fazendo um bom trabalho. O Paulo Sousa, infelizmente, não conseguiu implantar a filosofia que ele queria, mas teve o aval da direção do clube. Então não dá para dizer que só ele é o culpado. Certo. Porque ele não entrou no Flamengo sozinho. Alguém foi lá, contratou, colocou ele naquele cargo e deve ter dito, olha, a gente quer que tu faça esse tipo de trabalho. E ele foi fazendo, só que infelizmente não deu certo. Aí entrou o Dorival Júnior, que entrou com uma outra filosofia, alguém mais apaziguador, muito bom também, um bom treinador, e conseguiu pegar as peças-chaves do Flamengo, que tem um elenco muito bom, e fez esses jogadores voltarem a desempenhar bem de novo a função e jogar um futebol muito bom. Acho que na Libertadores o Flamengo vai para a final. Se vai ganhar ou não daí é difícil, porque podemos pegar o Palmeiras ou o Atlético Paranaense, são duas grandes equipes. O Atlético Paranaense com o Filipão agora tá... outro time, né? É outro time, joga um futebol feio, não é o futebol que eu gosto de ver.
mas dá resultado. Então tem que ser reconhecido o trabalho dele também. Se dá resultado, tem que ser reconhecido. Na Copa do Brasil a gente tem uma parada dura justamente contra o Atlético Paranaense, com 0-0 lá na Arena da Baixada, é difícil ganhar do Atlético. E no Campeonato Brasileiro a diferença para o Palmeiras é muito grande. E o Palmeiras não tem dado assim aquela brecha, perdeu um jogo, ganhou 2. Não. O Palmeiras tem vindo com vitórias sucessivas. Então vai ser difícil. O Flamengo tem um confronto ainda direto com o Palmeiras. Tem que ganhar esse jogo contra o Palmeiras para tirar um pouco essa diferença e torcer para o Palmeiras ter algum tropeço. Senão... Não dá, né? O Metropolitano sobe? Olha, eu estava acompanhando essa semana, inclusive, até o Metropolitano ganhou o primeiro jogo de 2-1, né? Acho que passa dessa fase, mas é difícil, Jorge. Tem bastante chance, eu acho, porque os 2 primeiros vão para a Série A, né? Uma vaga acho que é do Criciúma, dificilmente alguém vai conseguir tirar essa vaga do Criciúma. Agora a segunda vaga é uma pedreira. Aí tem chance, mas é bem difícil. Cris, obrigado pela sua participação. Olha, nem percebi que passou tão rápido o tempo. Realmente passou muito rápido. É um prazer, Jorge. Gostei muito de ter vindo aqui, bater um papo contigo, rever os amigos aqui da TV Galega e sucesso. Para você também, Cris. Obrigado. E aqui nós fechamos a edição desta sexta-feira do Jornal de Blumenau. Esse noticiário reprisa às 11 horas da noite. A gente volta na próxima segunda. Um ótimo final de semana. Divirta-se com responsabilidade. Até lá.